Vamos lá, galera. No vídeo anterior que eu gravei sobre a guerra da Ucrânia e Rússia, eu já falei que Putin já perdeu essa guerra. Mesmo que ele vai ganhar todas as batalhas e vai destruir a Ucrânia no caminho. Hoje a gente percebe que nem ganhar as batalhas ele não vai conseguir. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando umas conversas, talvez de cessar-fogo, negociação. Espero muito que isso vai avançar para acabar com essa guerra sem nenhum sentido, entendeu? Mas ainda está cedo para falar se realmente vai avançar. Vamos rezar que sim. Mas uma coisa eu posso afirmar para você, independente como vai terminar a guerra, se ela vai terminar agora ou vai durar mais tempo, Putin já perdeu tudo. E essa guerra desastrosa para todo mundo mostra uma coisa, que se Putin planejava mostrar para o mundo todo a potência militar que a Rússia é, do jeito que ela era antigamente na época da União Soviética, ele conseguiu fazer exatamente o contrário. E pela primeira vez o mundo está percebendo que a maior mentira que foi contada pela Rússia nos últimos dezenas de anos, eu não sei se eles esconderam ou se eles realmente acreditavam nisso, mas que o grande urso russo que todo mundo temia, na verdade é um urso velho e parece até doente. Eu sei que algum de vocês não vai concordar porque muitos de vocês realmente vejam imagem na televisão e não conseguem analisar friamente as imagens, o que a gente está vendo, ok? Muitos de vocês estão vendo a Rússia em cima da Ucrânia, destruindo, matando cidades, matando cidadãos, bombardeando tudo, e você fala, nossa, que potência militar ela é. Infelizmente, para quem entende um pouquinho, eu servi durante 5 anos, eu sou bastante estudioso disso, acho que nos últimos 20 dias eu já vi centenas de vídeos analisando de todos os pontos esse conflito militar. Para quem acha que bombardear a cidade, matar civis, tudo isso mostra força, saiba que isso mostra exatamente o contrário. Quando um exército treinado, exército forte de verdade, ele consegue fazer operações cirúrgicas, realmente atacar os militares, atacar nos pontos certos, evitar os efeitos colaterais de matar civil. Quando o exército fraco, mesmo gigante, inflado, igual ao exército russo, a única coisa que sobrou, como eles não conseguiam avançar, se você vê a mapa da Ucrânia, você vê que eles praticamente no mesmo lugar, avançando cada vez um pouquinho, e olha lá, a única coisa que agora eles estão fazendo para tentar vingar e mostrar que ainda eles que estão mandando é bombardear com mísseis não guiados. Então praticamente a única coisa que eles estão acertando muito é os coitados civis, matando cada vez mais. Só isso. É impressionante como as forças armadas russas, segundo maior do mundo em tamanho, simplesmente não conseguem avançar e ganhar a guerra da Ucrânia, que na verdade a Ucrânia, o exército da Ucrânia está apenas na 22º lugar do mundo. Praticamente 10 vezes menor e pior, nem tem tecnologia muito melhor do que o russo, porque o exército ucraniano é praticamente baseado no exército militar russos de antigamente. Então, se a gente quer medir formas, medir tamanho de um exército para outro, para ver qual é o exército mais forte, normalmente a gente olha tamanho. A gente olha o tamanho de quantos soldados na ativa, quantos tanques, quantos força aérea que tem, e esses indicadores que a gente normalmente usa. Então, se a gente vai ver, comparando os exércitos, os maiores exércitos do mundo, se você pega o primeiro exército, que é o americano, estamos falando de 1.400.000 soldados na ativa, que tem mais de 9.000 tanques, 14.000 aviões, 72 submarinos, ok? No segundo lugar está, pois é, os russos. Mais de 800.000 soldados na ativa, mais de 1 milhão em reserva, tem 16.000 tanques, 3.500 de aviões, e no terceiro lugar você sabe que a China está com 2.300.000 soldados e mais outras coisas, certo? Então, e depois vem a lista e diminuindo praticamente a maior parte dos países, se você veja o ranking que fica lá bem atrás. Só que olha que interessante, olhando assim, e também eu pesquisei bastante, se você entra no Google, você pesquisa sobre o poder militar russo, mesmo que no Google você pode ouvir, olha que interessante, no Google você pode encontrar opinião contrária sobre qualquer coisa do mundo. Você não vai ver praticamente nenhuma opinião contrária ao poder militar russo. Se você está vendo aqui nessa tabela que eu estou mostrando, nesse gráfico, você está vendo que mesmo sites especializados, sites militares, especializados em análise de forças militares, usando todos os indicadores, vendo que a Rússia continua sendo considerada a segunda maior força do mundo, só perdendo para Estados Unidos. Olha que interessante.
Por que eu estou falando para você que esse exército russo é apenas um balão inflado? Vamos entender algumas coisas. Forças Armadas, só para você entender, é uma coisa extremamente caro para manter. Extremamente caro para construir, extremamente caro para comprar as armas, para treinar as pessoas, pagar salário. Só para vocês entenderem os valores que a gente fala. Um caça custa 100 milhões de dólares. Alguns deles mais caros que isso. Uma hora de voo é 20 mil dólares de cada piloto. Então, para vocês entenderem quanto dinheiro o exército consome por ano. Coisas de bilhões e bilhões de investimento anualmente só para manter esses equipamentos preparados para a guerra. Aqui que começou o problema. Como manter o segundo maior exército do mundo com uma economia extremamente menor? Se você vai comparar o PIB mundial dos países, você vê que a Rússia não está nos primeiros lugares. Se você vê o americano, o PIB americano é 20 trilhões. Do chinês, 14 trilhões. Depois vem Japão, Alemanha, e aí lá embaixo você vê o PIB da Rússia, 1,65 trilhões apenas. Agora, se você vê investimento militar, os americanos investindo 778 bilhões de dólares por ano. O chinês, 252 bilhões. E aqui você vê que os russos investem apenas 61,7. Aí vocês entendem que as contas não fecham. Como você mantendo um exército desse tamanho, o segundo maior do mundo, como um orçamento militar de 67 bilhões? Simplesmente as contas não fecham. E ainda mais, só para vocês entenderem, o porcentagem da despesa militar russa em relação ao PIB é um dos maiores do mundo, 4,3%. Quer dizer que é extremamente pesado para a Rússia manter esse exército, mesmo eles usando muito menos dinheiro do que eles deveriam usar, ok? Só para vocês comparar com os americanos, mesmo investindo 778 bilhões, representa apenas 3,7% do PIB deles. E países que estão em paz gastam apenas 1 ou 2% do PIB. Então, como a Rússia faz esse milagre? Como consegue, praticamente com um orçamento relativamente pequeno para o tamanho do exército, conseguir fazer esse milagre de economia? Como eles conseguem fazer a manutenção de todas as coisas? Será que eles têm uns segredos que os equipamentos deles não precisam de manutenção? Que os soldados deles não precisam ser pagos? Na verdade, eles não conseguem. A única coisa que eles conseguem, como muitas ditaduras corruptas fazem, simplesmente mentindo. Só isso. Então, na verdade, o que você vê? Vocês enxergam hangares lotados de tanques, fotos lindos, impressionam. Você vê desfiles militares uma vez por ano mostrando centenas de combos tanques passando. Realmente todo mundo fica tremendo o poder militar. Na verdade, muito dessa força militar russa foi herdado da época soviética. Então, na verdade, se vocês pensam, naquela época ainda, na época da União Soviética, o investimento militar era mais ainda do PIB. Talvez esse é um dos motivos que contribuiu para o colapso da economia soviética naquela época. Então vocês pensam que a maior parte do equipamento do militar russos hoje é equipamento dos anos 60, 70. Estamos falando de equipamento de 50, 60 anos atrás. Coisa velha pra caramba. Será que você vai usar esses tanques de 60 anos atrás, eles ainda funcionam? Será que eles conseguem enfrentar os novos mísseis, os novos armamentos do século 21? Ou muitos deles são extremamente ultrapassados? O que acontece? Nós temos muitos números, mas poucas qualidade. É exatamente o que vocês estão vendo que acontece na guerra da Ucrânia. Mesmo que o exército russo passou um processo de modernização um pouco entre 2008 a 2012, obviamente não é suficiente. Algumas unidades, eles têm alguns equipamentos modernos, obviamente, mas se você vê o grande grosso do exército, ele é extremamente sucateado. Então, enquanto você só precisa mostrar fotos, desfiles e números, tá tudo lindo. O problema é que quando você começa uma guerra, e aí todos esses equipamentos precisam funcionar, e aí começa o desastre. O que está acontecendo na Ucrânia, que vocês viram simplesmente quantidades enormes de tanques e caminhões simplesmente abandonados à beira da estrada, ou porque quebraram, ou porque acabou a gasolina, ou porque os motoristas estão com motivação baixa, e simplesmente você vê o que muitas pessoas consideravam o russo realmente
não está funcionando muito bem. Pode falar que muitas das armas tem na indústria armamento russa, que é extremamente forte e um dos maiores exportadores do mundo. Mas mesmo produzindo armas, se você não investe o tempo todo em manutenção deles, e o tempo todo renova, o tempo todo investimento em pesquisas, coisas caríssimas. Eu vejo quando eu estava no exército, cada vez que aprovavam um novo tanque de guerra, era há meses e meses de discussão sobre o orçamento, quanto vai custar, de onde pode tirar, porque se você investir nesse equipamento, não vai poder investir no outro. E isso é extremamente difícil fazer esse orçamento. E como o orçamento que eles têm, você está vendo que não existe nenhum milagre. Se a gente vai agora para a guerra, você vê que na prática nada funcionou. Seu plano de Putin, e não só de Putin, todo mundo acreditava que ele ia conquistar a Ucrânia em 2-3 dias, rapidinho. Percebeu que quando começou a guerra de verdade e quando ele enfrentou as primeiras resistências, tudo desmoronou. E você vê que o que ele planejava conseguir supremacia aérea, que isso é a primeira coisa que uma potência mundial faz, e supremacia quer dizer destrói todas as armas antiaéreas do país, destrói a força aérea, normalmente faz isso nas primeiras horas, máximo um dia, isso que os Estados Unidos sempre fez no Iraque, com qualquer guerra que ele começou, e depois o exército ele está mais livre para avançar sem ter medo que vai ser bombardeado por aviões e caças. Agora vocês perceberam que até hoje, 20 dias depois, eles não conseguiam fazer isso. Até hoje a Força Aérea Ucrânia, obviamente com menor tamanho, continua funcionando, continua atacando. Para vocês entenderem como coisas básicas que qualquer exército de primeiro nível deveria fazer nas primeiras horas. E aí, obviamente, depois começou o fiasco de entrar para a Ucrânia, vocês viram assim, aqueles comboios que ficam lá durante dias, não conseguem avançar, porque quebra, porque não tem gasolina, e assim vai. E aquela imagem que eu falei para você no começo, bem, mas elas estão avançando, está destruindo. De novo, isso não mostra força, isso mostra só tamanho. Agora eu vou falar para vocês mais uma coisa, que algum de vocês não vai concordar. Mas se essa guerra da Rússia era não contra a Ucrânia, era um exército de verdade, um exército forte, eu garanto para vocês que a Rússia ia arrepender amargamente sobre isso. Escreve aqui nos comentários se você também achou, como muita gente, que o exército russo ia esmagar a Ucrânia em questão de 2-3 dias. Escreve aqui nos comentários, quero ver qual era a sua opinião antes que começou essa guerra. O que eu posso falar para vocês agora é que a vitória que Putin queria, com certeza não vai aparecer. Agora, eu espero muito que eles vão conseguir chegar para um acordo de cessar-fogo, pelo menos para parar o sofrimento da população. E aí, quando termina isso, o exército russo vai ter que enfrentar a imagem dele totalmente destruído e a economia da Rússia, simplesmente, o que eles talvez Putin construiu durante anos, tentando levar a Rússia para um novo patamar, para ganhar o respeito do mundo todo como a grande Rússia. Infelizmente, o que ele fez é exatamente o contrário. Agora, alguns de vocês falam, não, mas eles têm as armas nucleares. Pois é. As armas nucleares são 2 pontos que tem que saber. Primeira coisa, armas nucleares não é para usar. Se a Rússia vai usar arma nuclear, isso é praticamente um suicídio. Para ela e para o mundo todo. Então, ninguém pretende usar arma nuclear. E mesmo que pretende usar, muitos especialistas falam que é muito provável das 7.000 bombas que eles têm, provavelmente a maior parte delas não funciona mais. Bombas nucleares é algo extremamente complexo, precisa manutenção, precisa trocar o plutônio cada 10 anos e duvido muito que eles estão fazendo isso. O mundo todo está assistindo ao vivo do fracasso do exército dele. Ele não vai assustar mais ninguém. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.